Muito bom dia, hoje é o primeiro dia de junho e eu vou compartilhar com vocês hoje como é que foi o meu resultado no mês de maio, com alguns detalhes específicos, qual foi o meu resultado financeiro e vamos falar também um pouco desse jogo isolado de segunda-feira da Bundesliga 1. Fala rapaziada, aqui é o Theo, esse é um canal sobre trade esportivo. No Bom Dia Mercado de hoje a gente vai analisar um pouco do meu resultado do mês de maio. Vou compartilhar algumas curiosidades com vocês, vou falar o meu resultado para vocês. Não foi um mês fácil, mas foi um mês muito bom. Vamos falar um pouco do jogo de domingo, dos jogos de domingo que eu trabalhei, alguns deles que eu trabalhei, e vou falar também, a gente vai se preparar junto aqui para fazer o jogo de hoje isolado entre Colônia e Leipzig. Antes de eu começar a compartilhar o meu mês com vocês, eu quero que vocês compartilhem o mês de vocês comigo. Estou curioso para saber como é que foi o resultado de vocês nesses 15 dias de trabalho, digamos assim, né? 13 dias, se a gente for colocar em pauta assim, porque alguns dias não teve jogo. Eu quero saber o resultado de vocês, como é que foi. Em porcentagem, não estou aqui querendo saber a vida financeira de ninguém. Você pode colocar a sua porcentagem de lucro aqui embaixo em relação ao seu capital, a sua liga que te deu mais resultados, o mercado que te deu mais resultados. Eu vou fazer uma curiosidade aqui, uma lista de curiosidades do meu resultado. Se você quiser copiar e me passar, vai ser muito bacana de saber. Beleza? Então é isso. Comenta aqui embaixo para você concorrer aos prêmios aqui do canal. Esse é um programa patrocinado oficialmente pela Betfair. Não esquece do like e também não esquece de se inscrever. Bora lá. Bom, vou começar como sempre mostrando aqui a questão do meu gráfico, tá? Eu não estilizei ele do jeito que eu vinha fazendo. Eu geralmente pego esse gráfico da minha planilha e estilizo ele para vocês saberem que dia especificamente foi ruim ou bom. Eu deixei um assim lá no meu Telegram durante alguns dias, mas esse daqui fica mais difícil porque foram 13 dias de trabalho, então se eu ficar estilizando cada um deles, não vai fazer muito sentido. Então eu vou colocar aqui na frente para vocês, meu rosto vai sumir. Esse foi o meu mês de maio. A minha voz vai ficar aqui no fundo, eu vou comentando com vocês. Eu comecei em prejuízo, vocês podem ver que a minha linha está lá embaixo aqui. Deixa eu ver onde está a minha mão aqui, ó. Aqui embaixo. Ela começou um pouco negativa, né? Na verdade, foi provavelmente a primeira entrada do meu mês ela foi em prejuízo e depois ela foi subindo até antes do primeiro final de semana, né? Essa primeira grande curva aí foi antes do final de semana e nesse final de semana eu peguei uma bela de uma bad run. Foram em torno de 26 mercados trabalhados com apenas um lucro, né? E duas entradas em free bets. Então foi um final de semana bem difícil que puxou muito do emocional, mas é aquela questão de você já ter cancha, de você já ter experiência para passar por isso e trabalhar de uma maneira tranquila. No último dia do final de semana, vocês devem lembrar, o Colônia conseguiu empatar com Fortuna, aqueles 2 gols de cabeça. Isso fez com que eu desse uma aliviada, voltasse para o 0-0 e dali para frente o mês se manteve normal. Não tive nenhum dia excepcional, tirando aquela terça-feira pós final de semana de bad run, mas o restante dos dias foram ali, quando tinha prejuízo, um prejuízo bem de boa, quando tinha lucro também um lucro bem bacana, assim, nada muito estourado, e eu terminei esse mês com 5,87% de lucro sobre o meu capital. Tá? Vou repetir, foram 5,87% de lucro sobre o meu capital. Não foi sobre o investido, tá? Eu poderia falar para você aqui quanto foi mais ou menos ali em torno de 20% do investido, ou seja, do dinheiro que eu de fato coloquei no mercado. Mas em cima do meu capital, meu rendimento foi de 5,87%. É um resultado pequeno? É um resultado muito expressivo? É um bom resultado? Eu vou dar a minha opinião para vocês. Eu acho que isso está ligado à expectativa e está ligado a planejamento. Primeiro, quando eu falo de planejamento, eu não estou falando de planejamento para ter esse tipo de resultado. Eu não estou dizendo que eu me planejo já esperando esse tipo de resultado. Nós estamos na renda variável. Em renda variável não se planeja nenhum tipo de resultado. Tá? Se planeja trabalhar de forma decente para colher os frutos. Mas eu fiz um planejamento para viver do trade, eu tenho um vídeo sobre isso e nele eu sabia e eu falo para vocês que quando você tem um capital maior, o seu rendimento acaba sendo menor. Isso também tem relação com a minha forma de trabalho. Vocês sabem que são poucas as minhas estratégias que eu utilizo a minha stake inteira. Né? Eu organizei os meus métodos sob medida para o meu emocional. Falei isso alguns vídeos atrás. E, por conta disso, os meus mercados de alavancagem, a minha forma de trabalho no mercado de over, tanto no HT quanto no FT, são com a quantidade de capital em relação ao meu capital total muito pequena. A minha porcentagem de gestão é muito pequena.
Então, sim, eu considero um excelente resultado fazer quase 6% do meu capital. Cheguei a estar com um pouco mais no mês, mas ficou ali mais ou menos beirando os 6%. E para mim é excepcional. Não existe nenhum fundo de investimento por aí que vai te pagar 6% ao mês. E também não estou dizendo isso para dizer para você que eu vou fazer 6% ao mês todo mês. Para mim foi um excelente mês trabalhado, até porque eu trabalhei só 15 dias. Na verdade foram 13 dias trabalhados, se eu não estou enganado. Não foi um mês muito bom para o mercado de gols, mas foi um mês excepcional. E agora eu vou mostrar algumas curiosidades para vocês dentro desse mês. Tá? Comenta aqui para mim o que você acha desse resultado de 5,87%. Eu sei que quando você coloca isso em cima de uma banca menor, talvez possa não parecer tão agradável, mas, lógico, quando eu tinha uma banca menor, eu também fazia porcentagens muito maiores. Agora, eu estou muito mais preocupado com o meu emocional, com a minha saúde, com a minha sanidade emocional, do que em ficar fazendo lucros estratosféricos e correndo o risco de entrar ali num limbo de prejuízo porque eu acabei perdendo um dinheiro a mais que eu não podia e entregar tudo. Tudo isso foi pensado em cima do meu emocional. Eu sou muito consciente em relação a isso. Tá? Outra questão, eu não vou falar para vocês aqui em relação a financeiro. Eu não preciso disso. Eu não uso da minha lucratividade para vender alguma coisa para você, para ficar vendendo a minha imagem para você, ou para ficar te iludindo de que isso aqui é uma facilidade ou de que dá para tirar muita grana. Eu estou te falando em porcentagem, por quê? Porque financeiramente só importa para mim e para minha família. Eu pago as minhas contas, eu vivo muito bem, graças a Deus, por conta do capital que eu criei ao longo desses 8 anos. Eu não cheguei ontem aqui. Então, esse rendimento em cima do meu capital que eu construí é um excelente rendimento para mim. Para você pode não ser, mas isso é a vida de cada um. Esse tipo de rendimento para mim é muito bom e o que eu coloco no mercado me deixa muito tranquilo. Então, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho uma saúde mental em dia. Eu não me perco durante esses prejuízos que eu tive, por exemplo, naquele final de semana de bad run. Eu não me deixo sair da rota, né? E eu tenho um resultado que me completa, digamos assim, que me deixa satisfeito. Poderia ter sido um mês 0 a 0, poderia eu entender completamente, tá? Porque foi um mês muito difícil em relação ao mercado de gols. Vamos começar pelos dias trabalhados. Foram 13 dias trabalhados, 9 dias em lucro, 4 dias em prejuízo. Tá? Foram 36 gols a favor e nenhum gol contra. Puxando um detalhe aqui, o gol do Freiburg eu estava fora, mas se eu tivesse dentro poderia ter tomado, só que não foi gol. O gol do Hoffenheim, que eu estava dentro, lei ao mais, eu poderia ter tomado. O cara errou. Ontem, no jogo do Hamburgo, o Hamburgo entrou muito bem. Eu estava back ao Hamburgo, mas por conta da posse de bola do Sbada, eu fechei minha posição alguns segundos antes e eu evitei de tomar esse gol. Tá? Claro, o Hamburgo empatou no lance seguinte, mas eu poderia ter fechado minha posição. Muita gente o fez. Foi um mês onde eu não tomei prejuízo, não tomei gol contra. Lógico, também não tiveram tantas oportunidades assim no match odds. Já vou comentar isso para vocês, mas eu não tomo gol no mercado de gols, né? Eu pego o gol. Não trabalho mais o under, mas no match odds foram poucas oportunidades. Mesmo assim, as que tiveram, em algumas eu escapei. Então eu tenho que ver o copo meio cheio. Gols de bolas paradas foram 10 gols, ou seja, dos 35 gols que eu peguei no match odds. Tá? Eu não considero esse número aqui no mercado de gols. Tá? Eu não trabalhei esse mês inteiro para pegar só 35 gols no mercado de gols. Eu não anoto no mercado de gols. Eu anoto no match odds. Tá? Então isso aqui tem a ver com match odds, tem a ver com a quantidade de gols que eu estava dentro no match odds. Então foram 10 gols a favor de bola parada e nenhum contra. Estou sempre comentando aqui com vocês sobre as bolas paradas e é importante mesmo, eu estou sempre de olho. Foram 129 mercados trabalhados, 43 em lucro, 77 em prejuízo. A conta não bate porque tem mercado em free bet, logicamente. 66% desses 129 mercados foram no over, para vocês verem o quanto eu trabalho over hoje em dia. Se não me engano, são 86 mercados dentro desses 129. Então fica ali em torno de 43, 42 mercados que sobraram para o match odds. Theo, quantos mercados de match odds você trabalhou? Provavelmente ali uns 42 mercados de match odds. E no mercado de gols 86. Então hoje os meus mercados trabalhados são muito maiores por conta do mercado de gols, tá? 47% do over que eu fiz foi no over à frente. 47% do mercado de gols foi no over à frente. 30% foi no overlimit do HT e 11% no overlimit do FT. O restante foram moedas em 2 à frente e etc. Mas eu achei legal listar isso daqui. 61% do meu prejuízo no over veio exatamente desse aqui, ó, no limite do HT. Então eu fiz 30% dos mercados de over nesse mercado e 61% do meu prejuízo veio dele. Isso é uma coisa que eu tenho que
corrigir? É uma coisa que eu tenho que melhorar? Não sei. Eu tenho que puxar os outros meses para ver como é que foi o meu desempenho, se foi só um mês ruim. Se não foi, eu posso cortar esse mercado das minhas metodologias, eu posso tentar melhorar a minha odd média, eu posso tentar melhorar a minha leitura, enfim, posso ajustar alguma coisa ali. 85% dos meus lucros foram em alavancagem. Olha isso. Foi um mês de 0 a 0 no mercado de gols. Eu tive um bom resultado no mercado de over à frente, mas eu tive um péssimo resultado no mercado de limite, principalmente no HT. Eu não sou muito bom no over limite, mas principalmente no over HT. E 85% do meu lucro vieram de alavancagem no Match Odds. Tá? Dessas 85% de alavancagem, 54% vieram do layout time que estava vencendo. Como assim, Theo? Estava vencendo de 2 a 0, de 2 a 1, de 3 a 1, enfim. Eu não fico anotando especificamente a diferença de gols, tá? Para mim basta saber que eu estava ali o time que estava vencendo no final do jogo. Ah, uma curiosidade também. Eu sou um cara que vou muito atrás de virada. Esse mês eu não consegui pegar nenhuma virada. Não encaixou. Estive em free bet em algumas, mas eu não estava dentro, não encaixou nenhuma. 52% do meu lucro veio da Bundesliga 1, 45% na Bundesliga 2. O restante foram outros mercados que eu trabalhei. Provavelmente aquele dia que eu estava na Bielorrússia. Foi a primeira vez que eu fiz o Bate Borisov com o Dinamo. Os times mais lucrativos para mim foram o Stuttgart da Bundesliga 2, o Fortuna da 1, o Kiel da 2, o Colônia da 1 e o Regensburg da 2. Isso se justifica, tá? E para ser mais específico aqui, isso não significa que eu fiz o lucro nessa equipe, significa que eu fiz o lucro nos jogos dessa equipe. Tá? Então é uma somatória. Para quem conhece a minha planilha de gestão, sabe disso. Para quem não acompanha, se você digitar aí gestão de banca no YouTube, tem um vídeo lá com a minha cara verde aqui, eu vou deixar um link aqui em cima para vocês, e aí vocês vão conseguir ver na minha planilha lá embaixo como é que faz essa somatória. Mas basicamente ele pega, se o Stuttgart jogou com o Hamburgo e o Stuttgart jogou com o Dresden, os resultados que eu tive que foram relacionados com o Stuttgart, ele soma. Então Stuttgart, Fortuna, aqui, o Colônia e Regensburg me deram bastante resultado. Com destaque aqui, logicamente, para o Colônia e para o Regensburg, que foram times que me deram bastante alavancagem. Tá? A Colônia recuperando bastante os jogos e o Regensburg se deixando empatar nos finais dos jogos. E os times menos lucrativos para mim, que mais me deram prejuízo, foram Heidenheim, Hoffenheim, São Paulo, Paderborn e Sandhausen. A maioria dos meus mercados menos lucrativos aqui foram em mercado de gols, porque eu não tomei nenhum gol. Então foram buscando gols essas equipes aqui. O São Paulo, por exemplo, é uma equipe que me iludiu demais, porque criava muito e acabava não conseguindo fazer gol. Dos métodos convencionais no Match Odds, que são aqueles back favorito, back super favorito, Leopold em campo, nenhum back ao super favorito eu consegui encaixar esse mês. Só 3 backs aos favoritos e saíram nessa última semana, e 3 lays à pior equipe em campo, que é um dos meus métodos mais lucrativos. O que eu quero chamar a atenção aqui? Eu tive pouca oportunidade no Match Odds para trabalhar com stake cheia, para trabalhar tranquilo. Foi um mês difícil de leitura de Match Odds em relação a super favorito dominando, tá? Pelo menos dos times que eu trabalho. Não estou falando aqui do Bayern e etc. Não foi um mês muito fácil de correção, essas coisas todas. Mas foi um mês bom porque eu não tomei gol contra a posição quando eu estava dentro. Isso é bom para mim. Então, para finalizar, 5,87% de lucro sobre o meu capital, que é um resultado excelente para mim. Beleza? Esse foi o meu mês de maio. Eu vou tentar puxar aqui agora os jogos de ontem, rapidinho, para a gente também comentar alguma coisa que eu quero saber de vocês também como é que foi. O Heidenheim com a Wii foi um bom jogo. O Heidenheim conseguiu aproveitar da fragilidade do Aui fora de casa e encosta bastante agora no pelotão da frente ali, né? O Heidenheim está com 48 pontos, já deve estar aparecendo aí na tela para vocês. Porém, o Hamburgo e o Stuttgart venceram e com isso ele não conseguiu passar ninguém. Esse jogo, se eu não me engano, eu trabalhei o Heidenheim acabou não me dando sinal, ou eu não peguei esse gol e acabei trabalhando no over à frente no fim e não consegui freebetar, se eu não estou enganado. O Stuttgart foi surpreendente. Eu lembro de ter gravado um vídeo para vocês, eu não sei se eu cortei a hora que eu falei que a odd do Stuttgart estava muito baixa. Enfim, eu sei que eu falei que era muito difícil o Stuttgart não ganhar esse jogo. Mas quando eu abri o mercado, a odd estava 1,80 e poucos, sendo que ela tinha, há um dia atrás ela estava 1,40. Eu falei, pô, alguma coisa aconteceu. Fui procurar na escalação, até deixei aqui embaixo para vocês no vídeo os jogadores mais importantes. Não tinha nenhuma uma coisa diferente. Eu falei, olha, não vou fazer back Stuttgart agora, mas vou ver o jogo. E o Stuttgart começou a entrar no jogo a partir ali dos 7, 8 minutos de jogo. Essa odd a 1,80, eu entrei com meio stake, não entrei cheio, tá? A odd foi descendo, descendo, cheguei a ver essa odd a 1,60 e poucos.
e o Stuttgart fez o gol. Foi um lucro bem tranquilo, sendo bem sincero com vocês, foi um back bem tranquilo de se fazer. Pegou também? Me avisa aí, porque para mim foi bem tranquilo de se fazer. Meus olhos estavam mais virados para o Hamburgo, porque o Wiesbaden estava levando muito perigo, mas acabei conseguindo pegar esse gol do Stuttgart. No final coloquei uma moeda Leo Stuttgart do lucro, porque o Dresden vinha para cima. O Dresden é horroroso, se arrastando em campo, mas vinha para cima. O Stuttgart recuou bastante e mesmo assim conseguiu o gol no finalzinho. O Hamburgo contra o Wiesbaden foi um jogo muito difícil para o Hamburgo. Comentei das qualidades do Wiesbaden de bola parada, de contra-ataque. O jogador que eu deixei mais importante aqui embaixo, que é o Schaffler, não sei se é assim que fala, Schaffler, é muito bom, ele praticamente joga sozinho lá na frente. E eu estive em todas as bolas paradas do Wiesbaden, porque realmente os caras são muito bons, levaram muito perigo. Tá? Peguei vários mercados de gols aqui, cheguei a comentar no Telegram com vocês. Um lance específico desse jogo aqui, uma curiosidade, é só falar sobre o gol que eu quase tomei do Wiesbaden. Eu tava back cheio no Hamburgo. Eu não me sinto muito confortável de fazer back cheio na Bundesliga 2 e tava me questionando depois que eu entrei, né, do porquê que eu tinha entrado cheio, tava tentando encontrar ali um fundamento em campo que me fizesse aceitar aquela posição, porque geralmente eu tô trabalhando com metade da mão na Bundesliga 2. É muito difícil jogos ali para trabalhar o match odds. O Wiesbaden começou a ter posse de bola, começou a tocar um pouco de lado, não chegava com tanto perigo, mas começou a chegar bem próximo da defesa do Hamburgo. Eu falei, não, isso daqui para mim não é o suficiente para estar back cheio. Eu vou fechar minha posição e depois eu entro com metade, mais acima, se for o caso. E foi fechar minha posição em coisa de 3, 4 passes na bola, o Wiesbaden me fez um golaço de cobertura. Então eu tenho que considerar mais uma vez como um lance de sorte. Tá? Não considero isso aqui competência, porque é futebol, eu poderia ter tomado aquele contra-ataque do Hoffenheim, aquele gol do Freiburg e tudo mais. Eu já comentei isso tudo com vocês aqui do meu mês. Então foi um bom resultado, porque olha só, imagina, se eu tomo esse gol do Wiesbaden, a sorte do Hamburgo foi ali para cima de 1,80, 1,90, mas eu poderia ter fechado minha posição. E o que aconteceu? Saiu a bola, o Hamburgo empatou. E isso deixa muita gente frustrada, né? Teve gente que tomou o gol e pegou o gol. Beleza, porque foi um gol achado do Wiesbaden e também foi um gol relâmpago do Hamburgo. Acontece, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes a zebra vai marcar quando não merecia e vai continuar segurando ali o favorito ou o super favorito por muito tempo. E você vai ser obrigado às vezes a fechar sua posição em prejuízo e logo depois o favorito vai lá e faz o gol. Quem nunca, né? É complicado. Mas só puxando esse detalhe mesmo aqui que foi interessante. O jogo do Gladbach foi muito bom para mim. Eu consegui pegar o back Gladbach com meio stake. O restante da stake estava plantado a 1,52, não foi me buscar. Não tem problema. Não peguei o segundo gol do Gladbach, mas peguei o gol do Union Berlim de bola parada, que eu tinha chamado a atenção de vocês aqui, que o Gladbach não era muito bom na bola parada contra eles e que o Union era bom na bola parada a favor deles. O Gladbach jogou muito bem enfiado nas linhas do Union. Né, o Plea e o Thuram lá na frente foram jogadores que eu deixei aqui para vocês como principais jogadores. Fizeram muita diferença. Né? Praticamente o Gladbach joga todos em cima, todas as jogadas em cima deles, sempre se posicionando atrás da linha para poder receber num famoso ponto futuro. Né? E realmente foi um jogo muito bom para trabalhar. Poderia ter sido ainda melhor, mas para gols e match odds foi muito bom. E esse jogo do Paderborn aqui, o que aconteceu? Eu já estava bem cansado da semana, não estava muito afim de fazer esse jogo. Comecei a olhar de canto de olho aqui, vi o Dortmund com alguns momentos de superioridade, mas toda vez eu lembrava daqueles contra-ataques puxados pelo Hoffenheim lá com o jogo do mais, né? Porque o Paderborn pegava a bola, saía correndo para cima da defesa. Eu falei, meu, não tô afim de passar por isso hoje. É o último jogo do mês, é o último dia do mês. Eu não vou estragar o meu mês com o jogo do Dortmund, que geralmente faz gol sem avisar. E abandonei, até mandei no Telegram lá, falei, ó, tô fora, vou deixar para vocês. E o Dortmund acabou ganhando de 6-1. Não vi o segundo tempo, não vi os gols, mas sinceramente não me importa muito porque já foi um mês muito bom e eu estava muito cansado, aproveitei para tirar o dia, apaguei total aqui, desliguei tudo e fui aproveitar a família. Às vezes é bom de fazer isso. Pelo que eu vi, muita gente conseguiu ganhar dinheiro nesse jogo aqui, que bom. Vamos falar um pouco do jogo do Colônia com o Leipzig. Eu não tenho tido muito boa leitura no jogo do Leipzig, tá? Eu acompanhei o Leipzig ganhando de 5-0 do mais, acompanhei um pouco do Leipzig contra o Hertha 2-2 e acompanhei o primeiro jogo do Leipzig, se eu não me engano, foi 1-1 com o Freiburg. Tá? Não foram bons resultados do Leipzig, não foram boas atuações, tirando a goleada do mais. Alguns jogadores têm se destacado, o Timo Werner tem melhorado. E o Colônia, é uma lembrança muito boa do Colônia no jogo do Hoffenheim, que eles quase conseguiram ali, não vou dizer um empate, mas uma possível chegada. E aquele jogo do Fortuna, que eles conseguiram recuperar aquela vantagem. Características do Colônia, vocês já sabem qual é, eu estou sempre
mencionando aqui para vocês, o Colônia é um time que joga muito pelo alto, até exageradamente na minha opinião, mas é um time frágil defensivamente, tá? Erra muito, bate muita cabeça. Só que pelo alto, se o Leipzig tentar pelo alto, vai ter dificuldade contra o Colônia. Eles são muito bons na disputa aérea defensiva, tanto no meio-campo quanto lá na frente. Só que é um time que exagera na bola lançada, nos lançamentos, seja por baixo, seja por cima, mas é muito frágil por baixo. E o Leipzig sabe disso, vai jogar em cima deles. Eu comparo bastante o Colônia com o Mais, tá? O Mais tem uma força ofensiva até melhor do que o Colônia por baixo, mas também tem uma defesa muito frágil e acabou tomando aquele vareio do Leipzig. Então, para mim, essa odd de 1,45 é uma odd justa para o Leipzig. Posso vir a fazer back ao super favorito aqui no caso, já que no mês passado, né, agora já estamos em outro mês, não foi um mercado que me deu muitas oportunidades. Pode ser que comece esse mês diferente, mas esse jogo do Leipzig aqui é para ter cuidado. Tá? É um jogo onde, por exemplo, se você tem um Leipzig ganhando de 1-0 ou 2, você pode estar trabalhando lei ao Leipzig para tentar pegar alguma coisa nas bolas paradas do Colônia. É um jogo complicado, porque se o Colônia abrir o placar, você vai ter uma odd do Leipzig muito amassada para tentar trabalhar uma virada. Você vai ter que trabalhar contra o tempo ali, você vai ter que ver talvez uma entrada a partir dos 60, 70 para conseguir pegar uma odd um pouco mais justa. Pode ser um mercado interessante para o mercado de gols, mas a gente tem que tomar cuidado com a questão de longo prazo, você não pode pegar a qualquer preço. Então é isso, eu vou para esse jogo para ficar de olho nas bolas paradas do Colônia, mas não vou com uma expectativa tão alta assim, numa boa atuação do Colônia, porque das últimas que eu vi é muito lançamento, muito desperdício de bola à toa, só por tentar lançar. Eu vou sem expectativa para esse jogo, eu vou deixar o live me mostrar o que fazer, mas vou levar as características específicas de cada time em consideração aqui. Vou deixar os jogadores mais importantes do Colônia e do Leipzig aqui embaixo na descrição. E é isso, acho que deu para comentar um pouco do meu mês com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comentem um pouco do mês de vocês aqui. É muito interessante trocar essa ideia. Está sendo muito bacana essa volta do Bom Dia Mercado para a gente trocar essas figurinhas. Tem gente carimbada aqui nos comentários que eu já sei quem é, que eu já identifiquei o tipo de estilo de trabalho. E é muito legal a gente trocar essa ideia junto. Como eu sempre falei, esse programa matinal aqui, quando eu não faço à noite, é especificamente para te ajudar a ser um trader melhor. Né? E, consequentemente, me ajuda também. Beleza, pessoal? Então, eu desejo um excelente mês de junho a todos vocês. Né? Me acompanhem aqui ao longo desse mês. É muito bom ter vocês por aqui. E um excelente trabalho no dia de hoje. Um abraço.